Bom, vamos lá. Sobre a questão do Antigo Testamento, eu comecei a observar o seguinte. O Antigo Testamento parecia ser o patinho feio da teologia. É impressionante. Os caras olham para o Antigo Testamento, estou generalizando, né? Não é todo mundo, obviamente, mas olham para o Antigo Testamento como uma peça de museu teológico. E o Novo Testamento como sendo o grande cenário que a gente está vivendo hoje. Sendo que a Bíblia é uma só escritura. Então toda a base do Novo Testamento descansa no Antigo. E o Antigo Testamento não faz outra coisa senão apontar para o Novo. Então, essa harmonia teológica que existe na Escritura foi o próprio Senhor Jesus que ensinou. A hermenêutica de Jesus é uma hermenêutica de considerar de maneira cristocêntrica toda a Bíblia. E o Antigo Testamento era sempre lido como um livro, até hoje, de histórias. Histórias a respeito de não sei quem, dos personagens. Sendo que o personagem principal é o Deus da redenção, que se revela de maneira plena no seu Filho. E, através do convencimento do seu Espírito, chega até nós, como revelação. Então, a Bíblia é um todo de sentido, é uma unidade redentiva, uma unidade. E o Antigo Testamento é a primeira parte disso, é o sedimento disso aí, é a base disso. Mas é muito mal estudado, mal compreendido. O Antigo Testamento não pode ser compreendido como sendo somente histórias e narrativas. O Antigo Testamento é o primeiro capítulo do Evangelho. Esse é um ponto. O Evangelho está lá desde o início. Isso precisa ser resgatado, porque Jesus já fez isso há 2000 anos atrás. Lá em Lucas 24, 44, você conhece os textos, né? Em João 5, 39 e 40, Jesus já deu essa aula. É que as pessoas criam hermenêuticas que compartimentalizam a Bíblia e deixam o Antigo Testamento como um pedaço da história que já foi. E aí lê só na base de narrativas e personagens, mas não lê como uma história de redenção. Esse é o ponto. Não lê o Antigo Testamento como evangelho, como um convite ao evangelho, como uma apresentação do evangelho, como toda a preparação que o evangelho suscitou. De Gênesis, você pode observar o mundo sendo preparado para o evangelho. Até, né? Quando a gente lê Colossenses capítulo 1, por exemplo, que Paulo joga Cristo para o início de todas as coisas e para quem... Antes da criação. Exatamente. João também faz isso. A questão é que a gente precisa andar pela hermenêutica de Jesus, para não fazer confusão. E aí o Antigo Testamento era sempre meio que deixado de lado, pregava-se sobre Salmos, algum outro profeta, algum ato de Deus na história, ou alguma coisa da criação, e só, aquilo ficou lá atrás, ficou no limbo da teologia. Mas aí, agora a teologia é o novo. Não, o novo é o antigo vindo à tona. É o antigo sendo plenificado. Até não se usa muito a expressão Antigo e Novo Testamento. Se usa por uma questão pactual. Tá? Mas a questão é, a Bíblia, a Escritura cristã, só pode ser interpretada a partir de Cristo, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Então, essa é a minha luta, tem sido a minha luta durante muito tempo, muitos anos, para resgatar a mensagem do Evangelho que subjaz no Antigo Testamento, que está lá intrínseca no Antigo Testamento. Não tem nenhum capítulo do Antigo Testamento que não seja o Evangelho e não aponte para o Evangelho. Esse é o ponto.